Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Cristina da Silva, sou psicóloga, atendo em Brasília, Distrito Federal, e eu faço um trabalho, além dos atendimentos clínicos, com formação de psicólogos para que decolem na carreira. E nesses últimos dias, eu tenho recebido muitas mensagens de muitos colegas que estão aí preocupados com a nova situação, com a forma de atendimento, com a logística da própria vida. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para colocar algumas coisas que eu estou vendo que são repetidas, que são comuns a todos nós, e algumas coisas que podem te ajudar aí a te dar um resultado ou te dar tranquilidade. Então, primeiro é entender o contexto do momento. É um momento que ninguém tem muita certeza de nada, é um momento que a gente está fora da nossa rotina, a nossa rotina em casa mudou, né? A gente está aí em isolamento aqui, pelo menos em Brasília está muito forte o isolamento social, onde nós ficamos maior parte do tempo em casa com os nossos familiares, e mudou a rotina de trabalho, o atendimento não é mais presencial, o atendimento tem sido online, e muda essa modalidade de trabalho, muda a nossa dinâmica da vida pessoal, muda a nossa dinâmica da vida com os nossos pacientes, e num processo de mudança é comum e natural que surjam várias dúvidas, várias preocupações, angústias, e eu queria compartilhar uma coisa que eu estou vendo, tanto que é importante a gente, nós, psicólogos, psicólogas, nos mantermos calmos nesse momento. Eu sei que tem muitos colegas que estão aí preocupados com o faturamento, com o rendimento, com o futuro, mas é importante que a gente, né, nesse momento de incertezas, de insegurança, um momento que não é só nosso, o mundo inteiro está compartilhando da mesma ansiedade, das mesmas preocupações, algumas pessoas mais, outras menos, mas é importante que nós, profissionais da psicologia, tenhamos aí um certo grau de equilíbrio para a gente conseguir tocar as nossas vidas e continuar seguindo com a nossa missão, que é ajudar pessoas. Então, existe sim a incerteza, a insegurança, alguns prejuízos, e vai vencer aquela pessoa que conseguir manter a calma e não paralisar diante de tantas coisas novas. Eu não vejo que isso é uma coisa boa, de forma nenhuma, mas ainda assim, todo momento de crise, a gente consegue, quando a gente tem uma capacidade de resiliência, de sair transformado. Então, acredito que esse momento é um momento de transformação. A gente olhar para dentro e pensar em como que nós podemos fazer o que nós fazemos de uma forma ainda melhor, né, mais útil. E aí surge, com essa mudança toda na sociedade, na dinâmica social, de forma bem mais forte, mais intensa e necessária, a modalidade do atendimento online. E o atendimento online é a forma que a gente tem nesse exato momento de manter a nossa segurança, de manter a segurança da nossa família, de manter a segurança das pessoas que estão no nosso meio, na nossa sociedade, da gente manter aí a nossa consciência de não contribuir para o alastramento aí desse vírus, até que as coisas fiquem mais estáveis e a gente possa retomar para a nossa rotina normal. Só que a gente não sabe quanto tempo isso dura, a gente não sabe quais impactos isso ainda vai ter, e aí a gente precisa reorganizar, e para muitas pessoas o atendimento online é uma coisa muito diferente, é uma coisa muito nova, e implica numa mudança muito rápida para a gente conseguir atender pessoas e ter menos prejuízos nesse período de mudança. Então, pensando que nós precisamos sim cuidar da gente, da nossa família, da nossa sociedade, dos nossos pacientes, é importante a gente adaptar a nossa prática às necessidades da própria sociedade, né? Então, é importante a gente ter um conhecimento aí básico para a gente continuar exercendo a nossa profissão com ética, com qualidade
levando o nosso serviço para realmente para quem precisa. E eu vejo também, dentro desse contexto, que muitas pessoas que não atendem, que não têm consultório, que não têm atendimento em clínica e têm essa dificuldade, eu vejo agora um momento de uma oportunidade, no meio do atendimento online, de você que está querendo começar o seu negócio como psicólogo e empreendedor, é a hora talvez de você aprofundar um pouco mais esse conhecimento para você atender online, considerando que o atendimento online é um atendimento de baixo investimento. Você vai precisar de celular, do computador, conexão com a internet e plataformas de tecnologia e de segurança em formas de estrutura. E, além disso, ter o seu cadastro junto do seu conselho regional, da sua regional de psicologia, ter o seu cadastro no site do CFP, Cadastro EPSI, onde você vai explicar a forma que você realiza os seus atendimentos. E é basicamente isso que você precisa, né, de seus pacientes para atender. Pensando nisso, eu vou compartilhar um pouquinho das dúvidas que muitas pessoas estão tendo e espero poder ajudar. E aqui eu vou ler algumas perguntas que foram feitas para mim durante essa semana. E como é que o psicólogo pode atender os pacientes? Quais plataformas, qual tipo de atendimento? Como é que é feito isso? Então, eu vou começar do básico aqui. Considerando que você já é cadastrado no Conselho de Psicologia, na sua regional, considerando que você já fez o seu cadastro lá na plataforma do Conselho Federal de Psicologia, na prática, considerando que você já tem seus pacientes, vai precisar escolher uma plataforma, uma ferramenta de tecnologia de comunicação e informação. Então, tem muitas pessoas que estão utilizando o WhatsApp, tem gente que está utilizando o Skype, tem gente que está utilizando a ferramenta Zoom. Eu, particularmente, tenho gostado muito dessa ferramenta do Zoom e vou deixar o link aí desse nome dessa ferramenta no comentário desse vídeo ou na descrição. Mas tem sido uma ferramenta que tem me surpreendido de forma muito positiva. Você pode usar a comunicação com seu paciente em tempo real, online, você e seu paciente conectados na mesma plataforma, fazendo uma chamada talvez de vídeo, né? É interessante isso. Eu sou favorável à chamada de vídeo, mas uma coisa interessante que o atendimento online permite, e eu estou vendo isso muito útil nesse momento agora atual, que as pessoas estão fazendo trabalho remoto de casa, então às vezes fica com a privacidade comprometida. Eu estou vendo uma ferramenta, uma modalidade, uma possibilidade muito interessante, que são ferramentas de atendimento assíncrono, que você e seu paciente não ficam em tempo real. Isso pode ajudar a dar continuidade no atendimento e, ao mesmo tempo, garantir a privacidade. É importante que seu paciente se sinta seguro e confortável. Isso vai facilitar aí a relação terapêutica e o processo terapêutico. E, às vezes, dividindo o ambiente com outras pessoas, isso não é possível. Então, existe sim essa possibilidade de fazer esse atendimento de forma assíncrona. Você pode fazer isso por meio de mensagem de áudio, por e-mail, mensagem de texto. É sempre importante, quando você combina com o seu paciente, seu contrato de trabalho, deixar isso já bem definido desde a primeira sessão online, explicando a forma de trabalho, para que essa privacidade seja mantida. Importante colocar, às vezes, uma senha de proteção para que só o seu paciente tenha acesso a esse conteúdo que você está mandando. Falar sobre o sigilo, sobre a ética profissional, sobre a importância, às vezes, de privacidade mesmo, de não compartilhar essas informações com outras pessoas, que o processo terapêutico ele pode ser interpretado fora de um contexto de uma forma errada. Então, é importante ressaltar a importância dessa privacidade do sigilo, que o seu paciente não sair compartilhando essas trocas de mensagem aleatoriamente, para que você também fique resguardado e seu paciente também. É importante a gente pensar na ferramenta, no sigilo, na ética, na privacidade, tanto sua como do seu paciente. E tem um atendimento também
síncrono, que acontece em tempo real, que você e seu paciente estão ali simultaneamente. Eu acho que essa é a melhor forma de comunicação, evita ruídos, diminui a ansiedade de seu paciente não ficar esperando a sua resposta. E eu acredito muito que tudo que é combinado reduz o estresse. Então, se você diz para o seu paciente que vai responder, tira lá um tempo, se o atendimento não for online simultâneo, fala que todos os dias, determinado período, você vai estabelecer aquele padrão para responder, para se comunicar com ele. Então, ainda que seu paciente tenha essa possibilidade de mandar as mensagens no tempo dele, você pode estabelecer o seu horário para isso diminuir a expectativa e a ansiedade do seu paciente de resposta, para isso colocar aí um limite na sua atuação também, para você não estar disponível ou indisponível na percepção do seu paciente o tempo todo, e para que você consiga aí realizar o seu trabalho da melhor forma possível. Então, existe sim esse atendimento síncrono e assíncrono, e isso você quem vai definir de acordo com as necessidades do seu paciente, com a demanda que o seu paciente traz e com a necessidade aí de cada um, tanto sua como do seu paciente, ser acordado. Acho importante deixar combinado esse tempo de resposta para não ficar essa espera muito longa ou essa disponibilidade sua aí o tempo todo, para isso não comprometer. Existem várias ferramentas, as ferramentas servem para facilitar a comunicação. Você pode enviar mensagem de texto, você pode enviar áudio, você pode fazer videochamada, você pode, enfim, enviar material complementar para o seu paciente, livro, texto, material de apoio. Isso não é problema, agora você tem que escolher e acordar com o seu paciente uma ferramenta que seja acessível. Né? Não adianta você, por exemplo, você tem um iPhone, vai utilizar o FaceTime, mas seu paciente não tem essa ferramenta do FaceTime, ele não tem dispositivo da Apple. Então, você tem que pensar numa plataforma que tenha acessibilidade para o seu paciente e para você. Feita essa escolha, você vai combinar com o seu paciente. É importante você manter os mesmos critérios que teria numa sessão normal, de se preparar para a sessão, tanto em termos físicos, de estar preparado ali, de ter um set terapêutico que passe segurança para o seu paciente, de ter aí uma postura profissional, de se arrumar para trabalhar, mesmo estando na rotina de casa, na sua rotina, é importante você ter um set terapêutico adequado para esse atendimento. É importante você verificar se o seu paciente está confortável, porque ele também está dividindo, às vezes, o espaço de casa com outras pessoas, se ele está se sentindo à vontade. E se surgirem objeções ou se surgirem dificuldades, que você, junto com o seu paciente, descubra alternativas que viabilize o processo terapêutico. Então, não deixar o seu paciente também diante dessa situação nova, sozinho para resolver os problemas logísticos do atendimento online. É importante você compartilhar essa logística, as soluções com o seu paciente. E aí você pode fazer isso nesses aplicativos que eu já falei. Não existe uma regra, uma limitação ou um aplicativo que seja melhor ou pior. Existe aquela ferramenta que funciona para você. Então, não importa se as pessoas estão usando uma ferramenta, se essa ferramenta para você não encaixa na sua realidade, se para você essa ferramenta não é útil. O importante é que você domine essa ferramenta, sinta segurança, confiança e que seja acessível para o seu paciente. Outra dúvida que tem é como fazer captação de novos pacientes. Eu estou vendo muitos colegas colocando várias postagens, faça atendimento online, faça atendimento online. E aí, quando a gente faz esse tipo de divulgação, a gente está ficando visível para uma parcela muito pequena de pacientes, de pessoas interessadas. Então, nesse momento, se você quer atrair a atenção e aumentar o seu número de pacientes, é importante que você forneça informação que seja útil para o seu paciente. Então, eu tenho falado isso nos cursos que eu tenho promovido, nas supervisões que eu tenho realizado, eu tenho falado muito isso, que quando a gente tem um conteúdo que o nosso paciente se identifica, a gente vai ter ali a atenção dessa pessoa para a gente,
e aí fica muito mais propenso de que essa pessoa queira ser atendida por você. Então, essa divulgação de faça atendimento online, você vai atingir um público mínimo. Então, é uma forma de divulgação? Sempre coloca aí o seu CRP, é importante quando você vai fazer divulgação isso. Lembrar que, de acordo com o nosso código de ética, a gente não pode prometer cura, a gente não pode divulgar valor, a gente não pode colocar aí uma graduação, uma titulação que a gente não tem. Então, a gente tem que ter essa atenção para seguir o código de ética direitinho. E acho que o melhor caminho para quem está na dúvida de como atrair novas pessoas, como iniciar atendimento online, é estabelecer aí um público que você quer atender por interesse ou por domínio de prática profissional, de atuação, e que você comece a dialogar com esse público. Então, acho isso importante também. Estou vendo se tem mais alguma pergunta. Deixa eu verificar aqui se tem mais dúvidas. Só um pouquinho. Uma outra coisa que é interessante é que talvez a sua primeira sessão online, caso você não tenha feito ainda, ela te gere também, sei lá, alguma expectativa, desconforto, timidez. Enfim, sempre que a gente tem uma situação nova, a gente pode ficar apreensivo, mais tímido ou mais tímida. Então, é interessante que talvez nessa primeira sessão, você imagine aí que você está com o seu paciente na sua frente como se fosse no seu set, no seu consultório. E talvez nas primeiras sessões isso pareça muito novo para você ou mais desconfortável, mas é interessante que a gente se adapta. Então, esse desconforto, ele vai passar tanto para você como seu paciente. Então, talvez nas primeiras sessões vocês fiquem mais tímidos no sentido de o que eu faço, né? Como se fosse muito diferente. E é muito interessante que eu tenho vivenciado, observado, tanto do meu ponto de vista como do ponto de vista dos meus pacientes, que na primeira sessão eles estão de uma forma e na sessão seguinte já estão muito mais confortáveis ou menos desconfortáveis, e na terceira sessão isso já está muito mais adaptado, é uma característica nossa, adaptação. Então, eu observo essa evolução de cada sessão, de cada atendimento que eu realizo, e eu vejo isso muito, muito nítido, que às vezes a primeira sessão, o seu desempenho, não sei, talvez por timidez ou por falta de habilidade com a ferramenta de comunicação que você está utilizando, talvez aquilo não fique tão fluido, mas é muito interessante como que isso acaba se ajustando a um padrão de normalidade. Eu, particularmente, tenho adorado fazer os atendimentos online. Tem sido uma experiência muito rica, muito rica mesmo no sentido de aprendizado, de superar as minhas dificuldades, de buscar solução para situações que eu vejo que eu não tinha pensado antes. Então, tem sido um momento também de muito crescimento, de aprender várias técnicas, várias outras coisas. Eu tenho aprendido muito nessa trajetória. Eu vejo que uma dificuldade que muitos psicólogos estão tendo, eu falo isso também no curso, que é como convencer os pacientes a ir para o ambiente online, né? A quebrar o preconceito que muitas pessoas têm com a internet, com questão de segurança, de achar que não é a mesma coisa. Eu falo sobre isso no meu curso, que realmente não é a mesma coisa. Agora, o fato de não ser igual não significa que vai ser melhor ou pior, só diferente. Então, quando você trabalha esse conceito aí com o seu paciente e desperta a curiosidade, faz um convite, seu paciente pode achar essa proposta atrativa. Isso pode fazer muita diferença e você pode aí estar levando seus pacientes para o ambiente online com você. Eu tenho mais ou menos 80% dos meus pacientes que vieram comigo online. É importante você não ter muita ansiedade, é uma questão de tempo. No primeiro momento dessa pandemia, eu acho que o foco estava muito na doença em si, no isolamento, nas questões do coronavírus, e é como se o nosso foco, a nossa atenção tivesse sido direcionada para aquilo, e eu vejo que agora as pessoas estão voltadas mais para a própria rotina, em administrar as dificuldades do dia a dia, administrar as tarefas de casa conciliando com tarefas de trabalho, administrar a questão financeira, e a vida das pessoas, a vida não parou.
E é importante a gente ter essa consciência, porque o nosso paciente que estava fazendo um processo de terapia com você, ele vai continuar precisando. Ainda que no primeiro momento ele dê um tempo, se não for um paciente que está próximo da alta, que está com outras coisas acontecendo simultaneamente na vida, que precisa da terapia para minimizar os conflitos, criar estratégias de enfrentamento, resolver algumas questões, conhecer melhor, isso vai ficar em evidência também. Esse paciente ele vai te procurar, só você manter aí a sua calma, a sua ansiedade no nível mais baixo, que esse paciente que realmente precisa, ele vai procurar, ele vai aderir. Isso às vezes não acontece no tempo que você quer, no tempo que você precisa. É importante respeitar o seu tempo, respeitar também o tempo do seu paciente, que as coisas tendem a se encaixar e aquilo que é muito novo, daqui a pouco vai ter uma tendência de ser mais normalizado. E é só você manter a sua ansiedade, manter tranquilidade aí no seu coração, manter calma, que as coisas vão ter uma tendência a voltar para um nível de normalidade. Vai ter gente que não vai mesmo, e aí a gente tem que praticar o desapego. A gente tem que estar o foco aí. Claro que a gente não vai deixar nenhum paciente que está numa situação de risco ou que é um caso mais grave desamparado, né? A gente tem que ter essa consciência. Mas casos que estão num processo de alta, que não tem nada muito crítico, muito agudo, muito grave, a gente, ou nem muito crônico, a gente dar o tempo que esse paciente, na hora que ele perceber que precisa retomar, ele vai retomar e aí você vai seguir com o seu trabalho. E é interessante que é um desafio para os nossos pacientes também, né? Eu não sei se você que está me vendo já fez uma sessão de terapia online e é curioso isso. Eu não sei se você já fez como paciente, se você já fez uma supervisão, ou como que é essa experiência para você. Mas é interessante quando a gente está do outro lado, na outra ponta, algumas dúvidas passam, né, na cabeça. E aí, quando você faz um trabalho de parceria com o seu paciente, respeitando cada limite, buscando solução ou soluções em conjunto com ele, as coisas tendem a fluir melhor. Então, é uma hora de se colocar à disposição, mostrar disponível, cuidar das suas emoções, não ficar resistente para o novo. Tem muita gente precisando da sua ajuda, né? Então, acalma seu coração se estiver muito ansioso. Nós, psicólogos, temos sim ansiedade, nós temos as nossas preocupações, nós temos todas as emoções, e é isso que faz a gente ter empatia pelo outro, é reconhecer as emoções. Então, nós temos as nossas emoções, nós somos seres humanos, e é isso que faz a nossa profissão ser tão íntegra. A gente ajuda partindo daquele pressuposto que a gente também vive, sente, experiencia, vive na pele, tudo aquilo que a gente percebe no outro. Então, é importante a gente ter essa consciência, acalmar a gente, para a gente poder levar um serviço de qualidade para as pessoas que precisam. E nesse exato momento tem muita gente precisando, muitos sintomas de ansiedade, muitos sintomas de depressão, de fobia, de preocupação, de medo. Então, é hora da gente mostrar o nosso serviço, superar as nossas limitações e fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Então, esse é o recadinho que eu tenho para compartilhar hoje com vocês. Não pare o seu trabalho, você é importante. E tenho publicado aí conteúdos para tentar ajudar. Espero que esse conteúdo aí tenha, de alguma forma, te ajudado nesse momento. E qualquer dúvida, coloque no comentário que eu vou responder. Sugestão, coloque no comentário. Vamos fazer um movimento de não parar o nosso trabalho. O nosso trabalho é muito importante, principalmente em tempos difíceis, em momentos de crise. Vamos seguir, tem muita coisa boa aí para a gente colher, mesmo sendo um momento difícil. A gente tem aí muitas pessoas para ajudar, muita coisa para aprender e muito da gente para ser transformado também. Então, nesse primeiro momento, o que você vai precisar é de coragem. Coragem para dar o primeiro passo, coragem para enfrentar o novo, coragem para começar seu atendimento online. E além de coragem, você vai precisar de poucas coisas, de basicamente 3 coisas. Fazer o seu cadastro no site do CFP, no Cadastro EPSI. Você vai precisar escolher uma plataforma, e essa plataforma é a que você domina, que seja acessível para você e para o seu paciente. E a terceira coisa é fazer um convite. Convidar o seu paciente de modo que ele sinta curiosidade,
ou que ele perceba a necessidade de continuar o atendimento, considerando que a gente não sabe até quando vai durar essa crise toda, esse isolamento. Então, você vai fazer um convite despertando a curiosidade. Atendimento online tem dado certo e ele serve justamente para levar o atendimento psicológico quando o presencial não é possível. E aí, caso surja alguma objeção, alguma dificuldade, não deixe seu paciente tentar achar essa solução sozinho, se disponibiliza junto para achar uma solução. E desapego. Sim, isso vai precisar de desapego, porque nem todos os pacientes vão aderir a essa modalidade. Muitos não vão aderir no primeiro momento. É só uma questão de tempo para que isso volte a um padrão de normalidade também. As pessoas estão assimilando muitas informações, tem muita mudança acontecendo. Às vezes, uma das maiores dificuldades é administrar a privacidade que o processo de psicoterapia exige, tendo outras pessoas na mesma casa. E aí, para isso, você tem a opção de fazer esse atendimento de forma assíncrona, fora do mesmo tempo, por meio de mensagens, de áudio, sempre garantindo aí o sigilo, a ética profissional, acordando tudo previamente com seus pacientes, mostrando para ele a importância de se proteger, de não compartilhar os conteúdos com outras pessoas. E aí você vai quebrando preconceito, levando informação, captando novas pessoas, aprendendo uma nova forma de trabalhar, de se organizar e aproveitando a oportunidade que nós temos. E quem sabe essa oportunidade que você está tendo hoje não vai fazer muito diferencial na sua carreira daqui a um tempo. Então, a minha dica hoje é coragem, coragem diante do novo, perseverança para não desistir, resiliência para se transformar e segue a sua missão, porque tem pessoas que precisam de você nesse exato momento. Tem pessoas que precisam de um acompanhamento psicológico, tem pessoas que precisam manter a sanidade mental no meio de tanta dúvida, de tanta incerteza, de tanta insegurança. Então, são muitos desafios e nós psicólogos, não podemos ficar quietos como se nada tivesse acontecendo, porque nós temos a possibilidade de ajudar pessoas cuidando da saúde mental, orientando de uma forma correta, levando esperança para pessoas que estão aí no processo de sofrimento e adoecimento mental. Então, somos nós, psicólogos, que temos essas ferramentas de ajuda. Então, nós não podemos parar. Se você tiver alguma dúvida, depois de ver esse vídeo, compartilhe aí, coloque nos comentários que eu vou te responder. Eu não vou deixar nenhuma pergunta sem resposta. Então, você pode mandar no direct, você pode mandar nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, eu quero te ajudar nesse momento. Então, você não está sozinho nessa jornada, você tem o meu apoio, pode contar comigo e vamos seguir, porque nós precisamos dar continuidade à nossa jornada, à nossa missão e tirar aí aprendizados de tudo isso que a gente vai passar nesse momento e fazer desse momento um período de crescimento pessoal, de resiliência e de outras habilidades que nós precisamos aí para vencer e viver com qualidade, cada dia, um dia de cada vez. Então, é isso que eu queria compartilhar nesse vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Vejo você em breve.